O Lula foi chamado de pai dos pobres, mas hoje ele é chamado de Papai Noel pelos poderosos ao distribuir dinheiro de emendas parlamentares para congressistas que estão sendo chamadas de emenda Panetone. Qual o valor? O valor pode passar de 3,5 bilhões de reais, o que se soma aos 12 bilhões já liberados recentemente pelo governo, a fim de facilitar, melhorar a relação com o Congresso. São mais ao todo aí de 15 bilhões, equivalentes a quantos panetones? 750 milhões de panetones. Então, nesse Natal, não tem chuva de picanha, mas tem chuva de panetone. Mas, é claro, não é para o pobre, é para os poderosos. E por que o Lula está distribuindo milhões, ou melhor, bilhões de reais nessas emendas panetone? Ele está entregando esse dinheiro para congressistas que oferecem os seus votos em favor do governo em troca desse dinheiro. E aí os congressistas pegam esse dinheiro e levam ele para os seus redutos eleitorais, para suas bases eleitorais, para prefeituras cujos prefeitos aceitam aquele dinheiro em troca de dar votos da cidade para aquele deputado ou senador. Ou seja, os parlamentares que entram nesse sistema, eles não votam de acordo com o que é melhor para o país. Eles não debatem ou discutem os grandes temas nacionais. Muito menos eles fiscalizam o governo. Mas simplesmente eles votam de olhos fechados de acordo com o que o governo pede. Ele fecha o olho e pergunta: onde é que eu assino? Faz um xizinho para eu assinar? Esse é o nível do parlamento que nós temos dentro desse sistema. E os prefeitos aí vão pedir votos não para quem é bom parlamentar, não para quem fiscaliza o governo, não para o Marcel Van Hatten. E não. Eles vão lá pedir voto não para quem propõe ou vota os melhores projetos, não. Mas sim para o parlamentar que simplesmente leva dinheiro para lá. No Brasil, quem manda é o dinheiro e não o que é melhor para o povo. Recentemente, o deputado federal Gustavo Gayer decidiu que não coloca mais a sua mão em emenda parlamentar, porque ele entendeu que emenda é a raiz de todos os males que acontecem no Brasil. É ela que gera esse troca-troca, esse toma lá da cá, que coloca em segundo plano o povo e em primeiro plano o interesse privado das pessoas e dos agentes. E para o que o Lula está distribuindo agora, Deltan, essa dinheirama neste momento, essas emendas Panetone? Para quê? Para aprovar o pacote fiscal, depois do dólar bater 6,30 na última quarta-feira e o Tesouro Nacional ter que suspender a venda dos títulos da dívida pública do governo, porque as pessoas que costumam comprar começaram a ficar com medo que vão tomar calote, que o governo não vai honrar suas dívidas. É um pacote que o governo quer aprovar no Congresso para reduzir gastos que está tendo que ser empurrado porque está reduzindo gastos não do lado certo. É um pacote que está cortando benefícios para os mais pobres, em vez de cortar cargos em comissão, mamatas, privilégios ou supersalários. Lula, que antes era visto como pai dos pobres, ele está tirando dos pobres para dar aos ricos. Lula é o novo Robin Hood às avessas. Eu vou encerrar lendo um tweet do Nicolas Ferreira que postou o seguinte. Eu vou ler para vocês aqui. O Nicolas Ferreira ele postou o seguinte, ele disse: diante da crise econômica que ele mesmo aprofundou, o governo Lula acaba de aprovar um projeto que corta recursos de pessoas idosas, autistas e diversas pessoas com deficiência. Em vez de cortar os supersalários do funcionalismo público, diminuir os 39 ministérios, reduzir os gastos bilionários com viagens internacionais luxuosas, eu ainda acrescentaria, em vez de cortar os gastos com mobília luxuosa para eles, não, Lula preferiu tirar dinheiro dos mais pobres e vulneráveis, que ganham até R$ 1.200 em benefícios. Aos que ainda chamam isso de governo dos pobres, lembrem-se desse dia, foi o que o Nicolas disse. Lembrem-se desses dias. Lula, enfim, dá aos poderosos para tirar dos pobres.